Esse é mais um vídeo de conteúdo teórico da nossa disciplina Desenho Geométrico. Vamos abordar a relação geométrica entre circunferências e polígonos. Vamos iniciar esse conteúdo de uma forma diferente. Vamos explorar juntos a bibliografia básica recomendada para a leitura. Parabéns aos que já estão fazendo essa leitura habitual. Essa bibliografia foi cuidadosamente selecionada, com autores que têm perspectivas diferentes e a organização didática do material selecionado também diferente. A intenção foi expor o conteúdo com diferentes perspectivas e abordagens, reforçando o que está escrito no nosso cronograma. Na segunda semana e na terceira semana, por exemplo, foram indicados a leitura do capítulo 3 do mesmo autor. Vamos ver como Clarice e Luísa fizeram a divisão desse conteúdo. Quando abordam construções fundamentais, e no capítulo 13, quando abordam os processos aproximados de retificação de arcos e circunferências. No capítulo 3, no item 3.7, as autoras vão tratar especificamente das construções fundamentais envolvendo circunferências. Para isso, elas iniciam a explanação dos assuntos através da explicação das posições relativas entre circunferências e retas, sendo uma reta exterior a uma circunferência, tangente a ela ou secante. Continua um assunto abordando as posições relativas entre duas circunferências, sejam elas exteriores entre si, onde elas enfatizam relações matemáticas sobre os centros e os seus raios, tangentes internas, tangentes externas, circunferências secantes entre si, que possuem dois pontos em comum, posição relativa entre duas circunferências. Se aprofunda um pouco mais nos ângulos inscritos em uma circunferência, apresentam as propriedades do arco capaz de uma forma diferenciada, com uma outra linguagem, sendo traçado dois pontos na circunferência A e B, considerando estes como o segmento da base do nosso arco capaz. As cordas internas a essa circunferência vão manter o vértice oposto iguais em qualquer uma das suas posições. Reforçamos aqui as diferentes formas de se apresentar as relações geométricas das figuras. Aqui ele trata das características geométricas do quadrilátero inscrito em uma circunferência, que abordamos na semana passada, e exemplificamos aqui que o recorte dado por cada autor ou a forma de organização é diferente, contudo, as propriedades geométricas estudadas são as mesmas. No capítulo 3, Clarice e Luísa abordam os processos aproximados. Elas apresentam a retificação da circunferência pelo processo de Arquimedes. Essas autoras enfatizam o erro teórico inerente às construções geométricas realizadas com instrumentos manuais de desenho e fazem o processo inverso da desretificação da circunferência. Dado um segmento que equivale à retificação da circunferência, como determinar a construção geométrica dessa circunferência. Na sequência, essas autoras apresentam as retificações de arcos, divisão da circunferência em partes iguais ou proporcionais, que trata especificamente da correlação entre a divisão da circunferência e inscrição ou circunscrição de polígonos regulares ou estrelados. Apresenta o processo de Biot. Eu destaco uma particularidade desses autores,
que, na sua organização do conteúdo, destacam nesses quadros azuis o roteiro de como proceder para realizar a construção geométrica acima citada. Vamos ver como Denise e Evandro, autores da publicação da Universidade Federal de São José del Rei Desenho Geométrico, abordam circunferências. Na unidade 6, os autores apresentam o conteúdo teórico de circunferência e círculo. Eles apresentam uma figura ilustrativa demonstrando todas as características dos elementos que podemos encontrar em um círculo. Vamos nos aprofundar nisso. O raio, compreendido entre o centro da circunferência e um ponto qualquer da circunferência. A secante é a reta que intercepta essa circunferência em dois pontos, na ilustração, destacado como ponto C e ponto D. Dessa forma, esses pontos delimitam o segmento denominado de corda. A corda que passa pelo centro da circunferência é chamada particularmente como diâmetro. Toda corda ou dois pontos de uma circunferência delimitam um arco. Pode ser o arco CD, o arco BE. Cada arco delimitado vai ter a sua reta secante correspondente. Toda flecha é um trecho de um raio compreendida entre uma corda e o seu respectivo arco, mantendo uma relação de perpendicularidade entre a corda e o raio que contém a flecha. A tangente é uma reta que intercepta a circunferência em um único ponto, mantendo entre o ponto de tangência e o centro uma relação de perpendicularidade. Após essa breve introdução, eles apresentam exercícios que combinam a prática e a teoria. A primeira proposta é a divisão da circunferência em três partes congruentes ou iguais e inscrever um triângulo equilátero. Vejam que esses autores também abordam de forma conjugada a divisão da circunferência e a inscrição ou circunscrição de polígonos regulares. E seguem com uma sequência de atividades que dividem a circunferência em 4, 5, 6, 7, 8 e N partes. Como nosso objetivo é demonstrar de diversas formas diferentes como se alcançar as construções geométricas, fica aqui a dica. Tente elaborar por esse método ou experimente o método que vamos descrever mais adiante. No tópico seguinte, eles abordam a retificação da circunferência. Definem que a retificação é o mesmo que traçar o segmento de reta correspondente à medida do seu comprimento. Aborda as posições relativas entre duas circunferências, sendo elas exteriores, interiores, circuncêntricas. E assim como os autores de Viçosos, abordam também os ângulos da circunferência. O ângulo central, definido como o seu vértice sendo o centro da circunferência, ou um ângulo inscrito, aonde o ponto do seu vértice pertence a um ponto da circunferência. Observem que diferentes autores destacam as mesmas propriedades geométricas. Um ângulo central, definido pela corda AB, e o ângulo inscrito, definido pela mesma corda AB, de proporção que o ângulo central será o dobro do ângulo inscrito. Apresenta ainda o ângulo circunscrito, no qual os lados do ângulo são tangentes à circunferência dada. Encerra esta unidade apresentando o ângulo de segmento, que é formado sendo um dos seus lados uma corda de um círculo e o outro lado uma tangente a esse mesmo círculo.
Nessa leitura que fizemos conjuntamente de alguns capítulos das duas publicações, podemos perceber a abordagem diferenciada dos autores e a complementariedade dos assuntos, envolvendo circunferências e polígonos. Nessa semana, destacamos a importância da leitura do material didático indicado e a necessidade de praticar realizando construções geométricas para a resolução de problemas matemáticos. Quem ainda tem dúvidas, assista aos vídeos dos exercícios comentados e pratique com as nossas apostilas.